Made Stephen Land, capítulo 5, 7 tipos diferentes de assistência governamental. Estendi a mão procurando o capuz da capa de chuva para cobrir a cabeça, mas a chuva de fim de verão tinha começado tão pesada que meu cabelo já estava encharcado. Caminhei até o muro de pedras arredondadas onde meu parceiro estava, com o rosto envolto pelo capuz da capa de chuva. Bem, o que fazemos agora? Gritei, forçando para fazer minha voz ser ouvida com aquela chuva torrencial. Vamos para casa, disse John, marido de minha amiga Emily, que me contratara para ajudar com o jardim 6 meses atrás. Ele deu um sorriso de ombros e ensaiou um meio sorriso com sua capa de chuva verde floresta, ainda salpicado do granizo que nos atingiu antes de começar a chover. Ele tirou os óculos, limpando a névoa e os pingos de chuva antes de colocá-los de volta. Inclinei a cabeça com a sensação de derrota. Ultimamente, isso era recorrente. Tínhamos que reduzir o trabalho por causa da chuva. O fim da estação estava próximo, assim como minha principal fonte de renda. Carregamos a traseira da picape amarela de John com as lixeiras, cortadores e ancinhos, e de novo ele sorriu para mim antes de entrar. E saí dirigindo. Eu o observei indo embora antes de voltar os olhos para meu carro, estacionado ao lado da via. As janelas da frente estavam abertas. Merda. Ao chegar em casa, equilibrei-me com um pé só no piso de linóleo da entrada, lutando para tirar minhas botas de borracha. Desabotoei minha calça carchá e deslizei-a até os joelhos para conseguir sair dela. Estava tão grossa de lama e chuva que não caiu direto no chão. Continuou de pé parecendo uma sanfona. Nativos do Alasca tinham um provérbio sobre quando lavar um par de crachás, quando você o tirava e ele ficava em pé sozinho. Mia estaria com Jamie até as 7 horas daquela noite e eu não tinha muita certeza do que fazer com meu tempo livre. Havia algumas apostilas na mesa da cozinha, lembrando-me do dever de casa que se tornara parte do meu cotidiano. Eu tinha começado o processo meticulosamente lento de conquistar um diploma e me inscrito em 12 créditos, 2 aulas online e uma em um prédio próximo à creche de Mia. Quando marquei hora com a consultora de inscrições, disse a ela que só queria um diploma de transferência de ensino profissionalizante. A maioria das aulas que eu tivera no ensino médio pelo programa Running Start me permitiam fazer aulas na universidade pelos créditos do ensino médio e na Universidade do Alasca contaria para isso. Uma graduação de 2 anos em um curso técnico seria o lugar mais fácil para eu começar, e eu concluiria meu currículo base do jeito mais barato possível. Depois poderia, com relativa facilidade, solicitar transferência para a graduação em uma universidade. Mas como a maioria dos pais e mães solos, sem muito apoio, levaria anos para eu chegar a esse ponto. Como eu já declarava Mia como dependente em meus impostos, obter um subsídio governamental para pagar pela escola era um procedimento até fácil. Declará-la como dependente e ter os formulários dos impostos como prova era o modo mais simples para mostrar que eu sustentava uma criança com meu inexistente salário mínimo. O Pell Grant, programa federal que oferece ajuda financeira a estudantes de baixa renda,
pagou mais que minha matrícula integral pelo trimestre, deixando-me um extra de $1.300, com uma pensão alimentícia de $275 mensais e $45 por semana provenientes da limpeza da pré-escola. Significava que tínhamos cerca de $700 para passar o mês. O dinheiro dos vales refeição era um pouco menos de $300 e ainda tínhamos cheques de WIC. Graças a T-Bra e a Lihep, as despesas com moradia giravam em torno de $150, o que sobrava para gastos com seguro de carro, telefone e internet. Com a temporada de inverno, eu não estava mais trabalhando. Então, o auxílio creche para Mia acabara. Ter acesso à educação e ir a aulas não me tornava qualificada para assistente de creche. Então, eu tinha que encontrar pessoas para cuidar de Mia por algumas horas, 2 vezes por semana, durante minhas aulas de francês, que não eram somente obrigatórias, mas também presenciais. Muito embora eu, de certa forma, odiasse tudo isso, na maioria das semanas era o único momento em que me sentava em uma sala de aula com outras pessoas. Muitas noites eu fazia uma xícara grande de café depois de me dormir e ficava acordada até umas 2 da manhã, 1 ou 2 da manhã, para terminar o dever de casa. Mia não tirava sonecas e dificilmente parava de falar ou de se mexer. Ela precisava de minha atenção e cuidado constantes. Não conseguia encontrar trabalho para preencher as brechas na minha agenda, então fazíamos longas caminhadas pela floresta e à beira-mar, como eu ansiava fazer quando estava trabalhando. Só que agora eu andava com peso de 4 horas de sono e muito dinheiro a menos. Era mais fácil quando Mia era mais nova, antes de ela começar a andar, e quando seus protestos só duravam o tempo que eu demorava para deixá-la com sono. Agora, sua natureza enérgica começava a dar o ar da graça. Definitivamente, Mia tinha um espírito independente, capaz de me deixar esgotada com uma única manhã. Porém, depois que ela ia para a cama, eu ficava olhando para minhas apostilas no silêncio da cozinha. A tarefa chata de ler os exercícios e as perguntas no fim do capítulo à minha frente só aumentavam minha solidão. Aquele verão tinha sido um período movimentado, enquanto eu me concentrava em conseguir uma moradia segura. Agora que tudo estava no lugar, minha mente poderia serenar um pouco, e a conscientização de que eu agora cuidava totalmente sozinha de uma criança invadia minha mente como uma névoa densa. Com tanto drama envolvendo o tempo que Mia passava com o pai, e porque as visitas dele só duravam 2 ou 3 horas por vez, eu nunca me sentia realmente descansada. A energia de Mia não tinha fim. Nas caminhadas, ela insistia em empurrar ela mesma o carrinho a passos de lesma. Em parques, ela insistia que eu a empurrasse no balanço pelo que parecia uma eternidade, ou que eu a observasse descer várias e várias vezes pelo escorregador. Eu tinha quase 30 anos e muitas das minhas amigas estavam se casando, comprando casa e constituindo família. Elas estavam fazendo tudo do jeito certo. Parei de ligar para elas, com vergonha demais para admitir como as coisas tinham ficado ruins. Se eu parasse para fazer contas, eram 7 os diferentes programas em que estava inscrita: Peel Grant, Snap, T-Bra, Lihep, WIC, Medicaid e a creche. Eu precisava de 7 tipos de assistência governamental para sobreviver. Meu mundo era um silêncio em meio a um caos constante de uma criança pequena
desorganização e estresse. Pela primeira vez naquele mês, fiz aniversário e ninguém da minha família notou. Jane deve ter ficado com pena de mim e concordou em nos levar para pintar canecas de cerâmica. Durante o jantar, no Olive Garden, eu olhei segurar Mia no colo enquanto ela empurrava punhados de massa na boca. Quando estávamos perto do meu apartamento, fiquei sentada no carro por alguns momentos antes de abrir a porta. Você vai entrar? Perguntei. Por quê? Perguntou ele, batendo de leve no volante. Lutei contra minhas lágrimas por precisar da companhia dele. Será que você poderia colocar Mia na cama? Ele franziu os lábios, frustrado, mas desligou o carro. Olhei para ele, então me virei para trás e sorri para Mia. Jamie e Mia eram a única família que eu tinha. Eu queria que Jamie passasse a noite, mesmo que precisasse dormir no sofá. Em um dia normal, toda vez que eu pensava em ir sozinha para a cama, a sensação era a de que havia um monstro no meu peito me arranhando por dentro. Eu me encolhia o máximo possível e às vezes abraçava forte o travesseiro, mas nada aliviava o profundo buraco que ecoava em meu interior. Eu desejava desesperadamente que o monstro fosse embora, mas noite após noite lá estava ele. Agora, no meu aniversário, meu primeiro aniversário em anos, sem alguém em quem me aconchegar para dormir, eu lutava contra aquela sensação. Você não pode ficar? Murmurei olhando para o chão. Não, disse ele, quase rindo. E saiu pela porta sem dizer adeus ou feliz aniversário. Eu me arrependi de ter perguntado. Sentei-me no chão e liguei para meu pai. Eram quase 10 horas da noite, mas sabia que ele ainda estaria acordado assistindo a Countdown with Kate Olbermann na MSNBC com sua esposa, Charlotte, como faziam quase toda noite. Eu gostava disso quando morava com eles. Depois que James nos expulsou, fiquei na casa deles por algumas semanas, quando não tinha para onde ir. Ei, pai, disse e fiz uma pausa. Não sabia o que dizer, eu precisava dele, mas jamais poderia dizer. A linguagem secreta de minha família era ninguém jamais falar. Oi, Steph, respondeu, parecendo um pouco surpreso. Eu nunca mais telefonei. Não nos víamos nem nos falávamos desde a festa de aniversário de Mia, 3 meses atrás, mesmo que ele morasse a algumas horas de distância. E aí? Respirei fundo. É meu aniversário. A minha voz tremeu um pouco. Ah, Steph, disse ele, soltando um suspiro profundo. Ambos ficamos quietos. Eu não conseguia ouvir o som de fundo da TV e imaginei a sala de estar escura, iluminada pela imagem pausada da tela. Talvez Charlotte tivesse saído para fumar um cigarro. Eu me perguntava se eles ainda não bebiam vinho durante a semana. No começo, logo após eu ter deixado Jamie e buscado refúgio na casa do meu pai, ele ficava me olhando sentada na mesa da cozinha até tarde da noite, cercada por pilhas de papeladas e documentos judiciais. Imaginei que papai estivesse tentando entender o que estava acontecendo em minha vida. Tudo que ele sabia é que eu não tinha dinheiro algum, nem casa, e Mia só tinha 7 meses. Ele não tinha a menor ideia de como deixar as coisas melhores. Podia me alimentar, mas não me bancar de fato. O colapso no sistema habitacional já impactara seu ofício de eletricista. Era 2008 e empreendedores enfrentavam dificuldades por não ter ninguém para quem fazer um empreendimento. Eu tentava aliviar o fato de ele ter nós duas comprando comida para todo mundo com meus vales-refeição. Eu fazia jantar ou café da manhã e tentava limpar a casa durante o dia, mas sabia que não era o bastante. Estava pedindo demais de papai e Charlotte.
que já trabalhavam arduamente para conseguir pagar as contas. Eles tinham se mudado para a propriedade 4 ou 5 anos antes e planejado morar em um trailer enquanto construíam a casa de seus sonhos. Então o valor da propriedade deles caiu drasticamente e os planos foram por água abaixo. Charlotte trabalhava como codificadora médica para companhias de seguro e, por conta disso, teve que voltar a estudar para obter um certificado especial. Papai era eletricista desde que se formara no ensino médio. Charlotte adquirira o trailer após o divórcio e foi deixada para criar o filho sozinha com um salário modesto. Papai, esforçando-se ao máximo para torná-lo um lar, construiu um terraço grande na parte de trás, onde tinha uma dúzia de alimentadores de aves. Da janela da sala de estar, Mia adorava observar os galhos azuis mergulhando para pegar amendoins, agitando os braços e dando gritos agudos de alegria. Papai ria sempre que ela fazia isso. Ela é igualzinha a você nessa idade, dizia ele, com um quê de surpresa. Uma noite, papai chegou tarde em casa, com os braços lotados de sacolas de supermercado. Depois de colocar Mia na cama, sentei-me na sala de estar com Charlotte, assistindo à TV. Papai saiu de fininho com uma garrafa de vinho e foi para a hidromassagem. Mais alto que o barulho da TV, Charlotte e eu começamos a ouvir um som semelhante a um soluço. Um homem adulto soluçando. Nunca tinha ouvido nada parecido. Charlotte foi até o terraço para ver o que estava acontecendo. Pare com isso, ouvia, enfim, gritar. Você está assustando a sua filha. Nunca tinha visto ou ouvido meu pai chorar, mas como uma criança, presumi que a culpa era minha. Eu o sobrecarreguei, pedindo-lhe ajuda em um momento em que ele não podia bancar. Um pouco antes, naquela semana, ele me disse que eu precisava mudar. Quando contei a Charlotte, ela me assegurou que eu poderia ficar o tempo que precisasse. Eu me perguntava o quanto eles discutiam por minha causa. O colapso de papai parecia o presságio de que precisávamos morar em outro lugar. Embora eu tentasse sentir compaixão por ele, pensar em Mia e eu morando em um lugar em que teria que pagar aluguel era tão impossível sem um emprego que não conseguia sequer imaginar. Não tivera tempo para me recuperar do choque de estar sem casa com um bebê. Charlotte estava certa. Ele estava me assustando, mas provavelmente não da maneira que ela pensava. Quando Charlotte voltou para dentro pela terceira vez, retomou seu lugar no sofá e ficamos em silêncio. Ela desativou a tecla do mudo da TV e continuamos a assistir a Countdown with Kate Oberman. Eu não conseguia virar minha cabeça e olhar para ela, mas tentei ficar parada, calma. Por fim, levantei-me para ir dormir. Meu tio trouxera um trailer pequeno e estacionara na entrada. Mi e eu fizemos dele um lar temporário. Havia um vazamento no telhado sobre a porta e não conseguíamos usar a cozinha minúscula ou o banheiro, mas havia um aquecedor elétrico e espaço para dormirmos. Está indo dormir, Stephen? Perguntou Charlotte, tentando agir como se aquela fosse uma noite normal. Sim, estou bem cansada, menti. Parei perto da porta e olhei para ela. Muito obrigada por nos deixar ficar aqui. Charlotte sorriu, como sempre, e disse, você pode ficar o tempo que quiser. Mas agora a impressão era que ambas sabíamos que isso não era mais verdade. Quando espiei pela porta do trailer, vi Mia dormindo tranquilamente no sofá-cama dobrável. Rastejei para baixo do cobertor, tateando na lateral da cama. Eu não estava cansada, só queria me deitar e ouvir seus barulhos noturnos, esquecer todo o resto em nosso novo mundo. Virei de bruços, depois de lado, mas não conseguia tirar da cabeça o som do meu pai soluçando.
Talvez eu conseguisse alugar por um tempo um espaço em um acampamento e estacionar o trailer ali. Ou talvez pudéssemos colocá-lo de volta atrás da casa do meu avô em Anacortes. Mas eu não conseguia imaginar morar tão perto de vovó que, ouvi dizer, estava dando de comer a 50 gatos selvagens. 1 hora mais tarde, pelas paredes finas do trailer, ouvi portas batendo na casa principal. Papai e Charlotte estavam brigando. Dava para ouvir as batidas e estrondos. Depois, silêncio. Entrei sorrateiramente na casa para ver o que tinha acontecido. Na cozinha, ímãs de geladeira estavam espalhados pelo chão. A mesa estava fora do lugar. Havia uma quietude desconfortável e então eu os ouvia no terraço de trás. Meu pai ainda estava chorando, mas agora pedia desculpas a Charlotte repetidas vezes. Quando Mia e eu chegamos na manhã seguinte para o café da manhã, papai já tinha saído para trabalhar. Charlotte estava sentada à mesa da cozinha, ainda fora do lugar. Eu me sentei e então instintivamente procurei a mão dela. Ela olhou para mim com os olhos inchados e sem brilho. Ele nunca fez nada parecido antes, disse ela, com um olhar fixo na parede oposta. Então, de repente, os olhos dela encontraram os meus. Ele é um doce de pessoa. Os acontecimentos da noite anterior começaram a vir à tona. Ela contara a papai que estava indo morar com a irmã e começara a fazer as malas. Disse que, inclusive, levaria Jack, o cachorro. Olhei para ela com admiração, desejando ter tido coragem para sair quando as explosões de Jamie começaram durante minha gravidez. Queria ser tão forte quanto ela. Esse foi meu erro, disse-me Charlotte, olhando para Jack, enrolado no chão, perto dos pés dela. Foi aí que eu errei. Ele pôs a xícara de café na mesa e, com cuidado, levantou as mangas, expondo marcas roxas profundas. Olhei para baixo e vi Mia, que brincava feliz perto do cachorro e no chão da cozinha, dando tapinhas nas costas dele, dizendo cachorro, cachorro. Seu cabelo estava bagunçado da noite anterior e ela ainda estava de pijama. Fechei os olhos. Eu precisava ir embora. Naquele dia comecei a telefonar para abrigos, para pessoas sem teto. Um abrigo, na pior das hipóteses, seria um teto sobre nossas cabeças por um certo período e, na melhor, permitiria que eu e Mia vivêssemos sem medo da violência alheia. Na hora em que meu pai ligou do trabalho para me dizer que fosse embora, eu já tinha carregado o carro para me mudar. Quando tentei desabafar com minha tia e meu irmão sobre as marcas que Charlotte me mostrara, papai já havia falado com eles e lhes dito que eu tinha inventado aquilo porque queria atenção, que tudo que eu dissera sobre Jamie também não passava de uma tentativa de chamar atenção. Desculpe, Steph, repetia papai ao telefone na noite do meu aniversário. Ele começou a falar que estava ocupado no trabalho, mas parei de ouvir, arrependida por ter ligado. Ele tentou compensar pelo aniversário esquecido. 1 semana depois, recebi um cartão pelo correio com um cheque de $100. Encarei-o fixamente, sabendo que era muito dinheiro para ele doar sem mais nem menos. Incapaz de confrontar a raiva que sentia dele por nos expulsar, decidi fazer algo imprudente com o dinheiro. Em vez de poupá-lo para pagar uma conta ou comprar artigos de higiene, Mia e eu fomos almoçar de novo no restaurante tailandês da cidade, que tinha pequenas tigelas de arroz adocicado com leite de coco e manga de sobremesa. Mia ficou com tanto arroz grudado em seus cachinhos de bebê que precisou de um banho. Mais tarde, coloquei-a para tirar uma soneca, sentei-me em frente ao computador de minha área de trabalho da cozinha e então decidi fazer algo exclusivamente para mim. O site do Match.com ficou aberto no meu navegador durante vários dias. Eu já tinha preenchido o perfil, feito upload de fotos e dado uma olhada nos perfis de homens da minha idade.
Meus pais encontraram seus atuais parceiros por lá e minha tia também. Mesmo sem ter certeza de que encontraria algo do tipo, sem dúvida uma coisa estava faltando em minha vida, um escape social. A maioria das minhas amizades se desfez no último ano porque eu me isolei e escondi por estar constrangida com a minha vida. Nas madrugadas, muito depois de me dormir, quando conseguia parar pela primeira vez o dia todo, sentia falta de companhia, mesmo que fosse apenas alguém para enviar um e-mail ou com quem falar ao telefone. Não meus amigos que me conheciam, não meus amigos que conheciam a catástrofe que transtornara a minha vida. Eu já estava cansada de me ouvir falando sobre isso. Queria paquerar, voltar a ser a pessoa que eu era antes de tudo isso. A garota tatuada, de cabelo castanho na altura do queixo e bandana na cabeça, que dançava ao som de bandas com um moletom amarrado na cintura. Eu queria fazer novos amigos. Parecia o cúmulo do desespero estar em um site de encontros na minha situação, mas eu não me importava. Conversava com homens de locais distantes como Salt Lake City, o Utah e o Winthrop, Washington. Preferia homens que moravam a uma boa distância de mim porque não haveria risco de cultivar sentimentos por eles. Não tinha como eu viajar para vê-los ou eles virem ficar comigo, já que Mia via o pai apenas em visitas curtas. Tudo isso parecia trabalhoso demais de qualquer modo. De fato, eu só precisava dar umas risadas e me lembrar da pessoa que eu era antes de a maternidade e a pobreza tomarem conta de todos os aspectos da minha personalidade. Havia perdido por completo dessa pessoa que fora tão livre para ir e vir, encontrar amigos ou não, trabalhar em 3 empregos para guardar dinheiro e viajar. Eu precisava saber que essa pessoa ainda existia. Se eu fosse honesta comigo mesma, teria admitido estar em busca de um parceiro ou que secretamente esperava encontrar um. Minhas inseguranças, ou talvez meu lado racional e realista, sabia que havia uma chance muito pequena disso acontecer. Eu dependia de assistências governamentais, tinha ataques de ansiedade frequentes, ainda incapaz de processar boa parte do abuso emocional que acabara de vivenciar ou de saber com profundidade como isso me afetou. Minha vida em minha nova identidade estava em uma espécie de pausa, estava consumida pela maternidade, da qual eu não tinha certeza se sequer gostava de verdade. Quer dizer, quem em sã consciência assumiria uma pessoa assim? Depois de apenas um mês no site, para meu total desalento, um dos pretendentes viajou para me ver. Ele morava perto, em uma cidade chamada Stanwood, que eu visitara várias vezes à caça de qualquer lugar para morar que não fosse Port Townsend. Stanwood é em uma minúscula comunidade agrícola logo ao sul de Skagit County, onde minha família inteira morava. Era perto, mas não perto demais, e próximo a Camano Island, com inúmeras praias, a maioria escondida e intocada. Esse homem não tinha apenas a vantagem da localização. Seus e-mails pareciam ter sido escritos por John Steinbeck, quando ele falava sobre morar na propriedade em que o bisavô construiu uma casa e, por fim, atirou em si mesmo. Travis falava da fazenda em que vivia com uma admiração surpreendente, considerando que havia se mudado dela uma vez por um período curto de tempo. Ele disse que tinha fotos dele quando bebê, tomando banho na pia, em que hoje escovava os dentes toda noite. Os pais compraram a fazenda do avô
Ainda moravam e trabalhavam na propriedade, gerenciando por conta própria a estabulagem de cavalos. A mãe de Travis se dividia entre a contabilidade do negócio e o cuidado dos 5 netos nos dias úteis. Isso, além da possibilidade de andar a cavalo sempre que eu quisesse, fez com que eu me sentisse atraída por ele o bastante para aceitar o convite para jantar. Ele teve que pedir ao pai para dar comida e água aos cavalos naquela noite, e estava mais do que disposto a viajar a Port Townsend. Quando o encontrei no terminal de balsas, Travis exibia um olhar assustado. Nunca estive nesse banco antes, disse ele, um pouco sem fôlego. Eu sequer sabia que esta cidade era aqui. Ele riu de nervoso e sugeri que descêssemos até os Searings. Eram apenas 4 horas da tarde. Então não haveria ninguém lá. Eu sabia que, se alguém me visse com um desconhecido, contaria a Jane. Alguns meses antes, após um longo dia cuidando de jardins, fui ao centro da cidade para tomar cerveja sozinha por 1 minuto, algo de que precisava muito. Alguém de lá avisou Jane e ele me jogou na cara que eu estava bêbada quando fui pegar Mia. Tentei ficar totalmente longe dos bares depois dessa. Encontramos uma mesa no lado de dentro e pedimos hambúrgueres e cervejas. Dei uma olhada para a mesa na varanda em que me sentei com mamãe e William 6 meses antes, a última vez que eu pisei no Syrians. Tive a impressão de que Travis não saía com frequência para comer, a julgar pela maneira como ele se atrapalhava com os pedidos. Presumi que estava nervoso, curiosa demais a seu respeito para me importar. Então, o que você faz exatamente? Perguntei, muito embora ele tivesse me dito por e-mail e telefone. Eu limpo as cocheiras de manhã, alimento os animais à noite e conserto o que precisar durante o dia. Travis não parecia se importar com meu interesse e perguntas frequentes e ria com facilidade quando um de nós tentava ser engraçado. Mas a temporada de feno é mais agitada. Balancei a cabeça como se entendesse. Então, vocês cultivam o próprio feno para alimentar os cavalos que as pessoas hospedam lá? Quantos cavalos vocês têm? Meus pais têm alguns em um estábulo deles, junto com os de amigos. Ele deu uma mordida grande no hambúrguer e esperei que continuasse. Ele estava usando o que parecia ser a roupa de trabalho, calça jeans furada com manchas de graxa, botas marrons de couro e um moletom com capuz por cima de uma camiseta desbotada. Minha roupa até combinava com a dele, a não ser pelo fato de eu estar usando uma calça jeans novinha que comprara durante o verão em uma loja de consignação. Aí a Susan, a mulher que aluga uma das pistas, tem um celeiro onde dá aulas. O estábulo principal comporta uns 120 cavalos, mas agora só temos metade disso. Pessoas que deixavam conosco perderam todo o dinheiro e não podem mais pagar por cavalos. Não podem sequer pagar alguém que os leve. Nunca pensei que um cavalo fosse uma despesa tão grande, mas sabia que davam muito trabalho. Quando eu era bem jovem e morávamos perto de meus avós, passava muitos dias de verão na propriedade na estrada de terra, onde meu pai cresceu. Meu avô era madeireiro antes de se aposentar e levava uma fila de cavalos de carga para a floresta. Ele me colocou em um cavalo quando eu tinha a idade de Mia. Eu sabia cavalgar sem sela, melhor do que correr com as minhas próprias pernas. Minha cabeça se encheu de visões de Mia fazendo a mesma coisa. Estava começando a escurecer quando acompanhei Travis de volta ao terminal de balsas. Demos um abraço de adeus e me peguei enterrando meu rosto no peito, sem deixá-lo embora. Ele tinha cheiro de cavalo, feno, graxa, serragem. Cheirava a trabalho, o que minha mente traduzia como estabilidade.
Os aromas em conjunto trouxeram à tona uma nostalgia que tomou conta de mim. Trabalhando com carros, cavalgando com vovô, segurando pregos para meu pai quando eu era criança. O abraço de Travis me lembrou de todos esses momentos, me confortou e de algum modo me trouxe para casa.